Alguns dias atrás, eu conversei com a secretária superintendente do IFAM. No Brasil inteiro é IFAM, aqui a gente chama de IPAM, porque nós temos uma outra instituição. E a gente falava sobre patrimônio histórico, imaterial e material. Então a conversa aqui com essa moçada toda é exatamente sobre isso. Um dos maiores patrimônios históricos que nós temos no estado do Amazonas chama-se Colégio Dom Pedro II, ou Colégio Estadual Dom Pedro II. Isso já teve outros nomes, inclusive academia, tem vários nomes aqui. E por aqui passou e continua passando as pessoas que acabam trabalhando no destino do nosso povo, do nosso estado e do nosso destino. Mudar o passado é impossível, mas conservá-lo de forma que ele possa ser compreendido é uma forma muito importante na formação do cidadão. Poucos são que têm orgulho de onde veio a sua formação. Eu sou um, me orgulho. Não importa as estripulias que eu fiz aqui, as molecagens que eu fiz, tudo faz parte da construção de uma pessoa. Nós somos o fruto do momento que nós vivemos. Às vezes, sem responsabilidade, vamos fazendo na molecagem, vamos fazendo brincadeira. Passa um tempo e você descobre que aquilo, não sei se me ajudou em alguma coisa ou não, mas de alguma forma ajuda, porque a formação da gente passa pela experiência que a gente viveu. E o que é que nós queremos aqui? Nós queremos a reforma, não, a manutenção do Colégio Dom Pedro II. E essas pessoas aqui começaram o movimento para liderar sobre isso. E nada mais importante do que falar desta modificação necessária para que ele se mantenha em pé, porque não é o patrimônio físico, é a história que pode desabar. É isso mesmo, professor? Sim, Dudu. Obrigado pelo espaço. Você relatou bem, né, toda a questão histórica. Estamos falando de uma instituição aí que já tem mais de 150 anos, onde se passaram aí Amazonino Mendes, Tiago de Mello, Omar Aziz, figuras importantes da nossa sociedade, e que continuamos, né, mantendo o tradicionalismo e proporcionando uma formação bem mais acadêmica para esses alunos, porque muitos dos alunos que saem daí já saem prontos para uma universidade, né? E essa instituição, infelizmente, com o passar do tempo, ela vem, né, apresentando desgastes. Só que, ao mesmo tempo em que se tem os desgastes, não se tem a recuperação dos mesmos, né? Não se tem a reforma. E isso vem nos preocupando. Vem nos preocupando a ponto de nós, hoje, lutarmos por um processo de revitalização, né? Para, assim, tentar recuperar boa parte dessa história que, infelizmente, está sendo abandonada. Essa colocação é importante, que você pensa que a reforma de um prédio é uma estrutura física. Não. O problema reflete no intelecto. Não é isso, professora? Aluno não tem aula, o professor não pode ter tranquilidade para dar aula, não tem onde fazer o planejamento, não tem como fazer um calendário. É isso? Sim. Eu também agradeço pelo espaço. Obrigada, Dudu, por estar aqui. É um prazer recebê-lo e falar do colégio, uma instituição centenária, né? E que reflete diretamente em nós professores, nós alunos, nós como um todo, gestão, enfim, toda a secretaria. E quando você falou que o colégio não é o prédio físico, de fato, o colégio somos nós, professores, alunos e gestão. São pessoas que constroem toda uma história. E essa história, para ser mantida, ela tem que ser preservada. E a preservação começa principalmente pelo prédio, que retrata toda uma história, né, de um povo, e demanda cuidados não só de nós, professores, alunos, gestão, mas dos órgãos públicos que têm em mãos o poder de fazer a diferença, né, em termos de infraestrutura, que atualmente o colégio está passando por problemas de infraestruturas gravíssimos. Então a nossa luta, o nosso desejo é que ele seja revitalizado para estar oferecendo aos alunos, à comunidade como um todo, à sociedade manauara, uma educação de qualidade, né? Que eles veem o colégio como a sua segunda família. É esse o nosso desejo para o colégio. Hoje eu acho que, na verdade, acaba sendo até a primeira, né? Porque os pais não têm mais tempo de ficar com os filhos. Sim. E essa responsabilidade passa pela sua formação educacional, muito complicado isso. Boa parte do tempo dos filhos hoje em dia, né? Porque hoje nós temos escolas integrais,
o colégio ele não é integral, mas no estado tem escolas integrais onde o aluno passa boa parte do seu tempo, né, no ambiente escolar. De fato, pode se considerar como sendo a primeira família e não a segunda, mas o certo é que é uma família, e como toda família com problemas, erros, acertos, a gente tenta moldar de acordo com o que nós temos em mãos, né? E a gente oferece a eles o pouco que nós recebemos. Tenha certeza de que os professores são comprometidos, né? Se empenham, se esforçam em estar mostrando o caminho para que eles possam seguir além do ensino médio, né, que é o nosso desejo, a nossa vontade que todos ingressem numa universidade, que não fique somente com o ensino médio. A gente sabe que hoje em dia a educação ela tem que ser motivada, né, tem que ter investimento para que ela possa então dar resultados. E se isso não partir de nós que estamos no dia a dia, na sala de aula com eles, torna-se um tanto difícil, né, eles ampliarem esse leque. Porque embora sejam meninos na era digital, mesmo assim ainda precisa dessas orientações vindas de um professor, porque se você não estiver aconselhando que tem PSC, que tem CIS, que tem os vestibulares, eles não têm esse despertar, né, para essas questões. Então a função de um professor em sala de aula é de muitíssima importância. Ela que ela diz aí com muita propriedade, que você hoje tem. Quer ver uma coisa que acontece no dia a dia e não é diferente aqui? Você vai no médico, aí o médico lhe passa uma receita. Onde você vai depois? Vai lá no Google para saber se aquela receita que ele passou está certa. Pô, se o médico lhe passou, como é que está errado? O que é isso? É a tecnologia atrapalhando o intelecto de todos nós. Eu tenho que confiar em quem estou falando. Né? O médico não vai me dar, teoricamente, não vai me dar um remédio para eu morrer. Vai fazer para ele, ó, refere em tudo. Eu vou gostar da escada hoje. A escada continua... A verdade tem que ser pois dita. né? A escada, ela continua a mesma, né? Até porque é um patrimônio histórico, pode ser pouco modificada. E os reparos, infelizmente, eles não aconteceram. E se aconteceram, foram bem insignificativos, porque hoje os alunos eles são impedidos de andar, né, pela escada principal do prédio. Eles já andam por escadas anexas, que são de ferro, mas que, infelizmente, essa escada, por muito fluxo de pessoas, ela acaba se desgastando com o tempo. Então, os ferros já estão se desfazendo, né? E também não tem reparo, infelizmente. Então, aí é uma problemática que nós já estamos vivendo também com relação à própria estrutura, né? A escada é uma delas, infelizmente. Mas o pior, que não é só a escada. Mais alguma coisa? Tem o piso superior, né? A questão dos tabiques, que não sei se é o termo certo para falar de tabique, né? São as madeiras. As madeiras, isso. Elas estão já umas sobrepostas às outras, né? O próprio telhado, ele já tem anos, né, de instalação e infelizmente não teve o reparo adequado. É um dos pontos críticos que se tem do colégio, né? Quando se chove, Deus nos acuda dentro da escola. E, além do mais, também, nós temos também a questão da rede elétrica, né? A questão dos aparelhos de ar-condicionado. Então, tudo isso são pequenas situações que, ao juntarem todas elas, se tornam uma bola de neve. Um grande problema. Um grande problema. Ele fala de uma coisa muito importante. Nós, como Academia Amazonense de Arte, Ciência e Letra, estamos pleiteando um prédio que é de 1906. E aconteceu um fenômeno nesse prédio. Como não teve manutenção, o teto caiu e arrancou o segundo andar. Que é o que pode acontecer aqui. E o que é pior, será que vai ter aluno dentro? Ou vai ter professor? Ou a pessoa que faz a manutenção? Não importa. Não importa quem esteja lá. É importante que seja tomada uma atitude urgente. Mas não aquela te mandar para outro lugar e não resolver. Nós queremos a solução. E agora a gente vai colocar o ponto de vista dos alunos. O que eles pensam sobre isso? Agora eu pergunto, o que é que influencia na vida dele um prédio que está prestes a desabar? Como é que ele pode se concentrar? Como é que ele pode ter aula se o prédio não oferece as condições? Essa é uma das preocupações? Demais, né? Todo dia a gente vem para a escola, né, para o colégio, e a gente fica se pensando, e se cai em cima da gente, como vai ficar a nossa situação? Ou então, se a gente sobe para o segundo andar, a escada
rapidamente cai, que quando a gente sobe a gente fica até com a preocupação e a gente faz a bagunça, né? Lógico, quem não é? Poxa, já pensou cair em cima da gente e sair rolando por aí? E recentemente teve o batizado dos goiabas, né? E nós, segundo ano 1, a nossa sala ainda é embaixo. E o terceiro ano pulando em cima da nossa sala, e a gente, será que vai cair em cima da gente? Aí todo mundo começou a gritar e os professores pedindo silêncio, e não tem como a gente ficar calado com a maior preocupação, né? Porque esse é um prédio histórico, praticamente faz parte da nossa família, né? Porque aí tem projetos que realmente tocam na gente. Tem um projeto, vários projetos, tem a Festa Junina, tem o Projeto Social Vidas, tem o projeto que os professores criaram para aprovar no PSC e no CIS, que nos incentivam diariamente, e assim várias outras coisas, né? Porque se a gente está aqui, a gente gosta. É um prédio que mexe bastante com a gente. Os professores são os nossos pais e as nossas mães. A gente teve recentemente que a gente voltou e o professor Cornélio, é o professor mais antigo, e ele é muito raro de mostrar afeto conosco. E ele falou bem assim para nós na sala de aula: esse colégio sem vocês não é nada, não é a mesma coisa. Então isso tocou muito a gente, porque deu para perceber que ele sentiu saudade da gente, então a gente também sentiu saudade dele. Eu acho isso legal, né? E você tem essa identidade maravilhosa. Tu escolheste o colégio estadual ou ele que escolheu? Qual é o teu pensamento sobre isso? O que é que você pensa se você foi escolhido para a lei ou se você escolheu para estar lá? Acho que, olha, sendo bem sincera, eu não conhecia o colégio até o meu último ano do ensino fundamental, né? E quando eu tive a sorte, por assim dizer, a sorte, né? Lógico que é. De conseguir a vaga no colégio, porque eu sei que muitos alunos, quando querem a vaga aqui, madrugadas, acordado. E mesmo assim tem gente que não consegue, né, a vaga e infelizmente não consegue me estudar no colégio. Mas eu tive a sorte, o prazer, né, por assim dizer, de ser escolhida para estudar no colégio. A minha vaga aqui ela já foi garantida. Então, não só por isso eu tenho um carinho pelo colégio, entende? Eu acho que desde o primeiro dia que eu pisei no colégio, eu via como ele é por dentro. A gente se apaixona assim, sabe, instantaneamente, porque ele é muito bonito. E com o passar dos dias, a gente passa por diversos eventos. Tipo, no começo do ano a gente tem a hora cívica dos terceiros. E parece que naquele momento a gente se apaixona mais, a gente definitivamente, a gente fala assim, nossa, eu vou realmente amar esse colégio pelos meus próximos últimos anos, que é os últimos anos do colégio. Então, assim, ter sido escolhida pelo meu antigo professor para entrar no Dom Pedro, eu agradeço ele hoje em dia. Quando eu vejo o professor, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade, sabe? Isso significa, então, que a tua preocupação é com a saúde do colégio. Exatamente. A gente gosta de fato de estar ali e por mais que ele seja bonito por dentro, tenha suas belezas, a gente sabe que se ele fosse bem cuidado, tivesse como é que eu posso dizer, tivesse um olhar mais cuidadoso do governo, né? A gente sabe que ele seria mais bonito e mais alunos assim poderiam se apaixonar por ele e também se apaixonar pela educação, né? Estar ali dentro e querer aprender, entende? Esse movimento, cadê essa menina que está aqui escondidinha? Cadê essa menina que está escondidinha? Esse movimento nasce do sentimento do coração, não é? Não é só você recuperar o colégio, é manter a história, manter a tradição. De pensar que quantas pessoas importantes por aqui passaram e por que você não é tão importante também. Então, a busca da reforma é esse sentimento, né? Sim. Eu, de certa forma, não tinha uma vontade imensa de entrar no colégio, porque eu tenho um certo legado. Uma pessoa da minha família muito importante para mim estudou aí, se formou aí. Então, vem aquela pressão da gente fazer o legado certo, seguir o legado. Só que depois
uns tempinhos, a gente parou para pensar assim, nossa, tantos legados, não só da minha família, mas legados, tradições, os momentos que a gente passa aí são momentos que tocam muito a gente. Sinceramente, como a Lara falou, pedimos um olhar mais cuidadoso para uma escola mais bela, para ela ficar mais bela. E tem muitas tradições onde muita gente não entende e pode até não achar muito legal, mas depois que passa e procura saber, olha assim, cara, fazer parte dessa tradição é maravilhoso. É como nossa família mesmo. Dentro de cada família, de cada pessoas, existem tradições que foram criadas por seus antepassados e que são criadas hoje em dia. Mas surgem por aquele sentimento de amor, de cuidado, de importância na nossa vida. E a escola se tornou um dos locais mais importantes para mim, onde eu fiz amizades, tanto com os alunos, tanto com os professores, que por a gente estar dentro daquela escola, a gente começa a compartilhar os mesmos sentimentos de amor, de afeto, de cuidado. Então, o colégio se tornou muito importante para a gente. Olha, o mais importante dessa conversa que eu estou tendo aqui é descobrir de que o colégio, mesmo do jeito que está, consegue conquistar o íntimo dessas pessoas. Poxa. Quantos colégios públicos nós temos que a pessoa se preocupa com o seu prédio? A história nos diz e indica. A gente vai a muitos colégios, o pessoal está querendo que o prédio desabe. Estão querendo que o prédio não tenha aula. Vocês estão tendo aqui, eles querem ensinamento. E isso é o espírito que nós temos no Dom Pedro. Não tenha dúvida, esse é o espírito que está aí dentro. O prédio precisa de remédio. E o remédio quem vai dar é você, a autoridade, que tem que ter a sensibilidade de ouvir esse sentimento. Eu já estou velhinho, já vou embora mesmo, mas eles não. Eles são o futuro do nosso Estado, o futuro da nossa nação. E eles estão com um sentimento muito puro de poder parecer, é uma reforma física, não é. Os remendos que vão ser feitos, os remédios que vão ser colocados, vai fortalecer o sentimento de amor, aquilo que nós temos de melhor, o que está dentro do nosso coração. Eu só posso esperar dessas pessoas, quando profissionais, que lá chegarem, decisões justas e honestas, pô. Porque é o que eles estão pedindo aqui, pô. Os professores com a maior boa vontade e os alunos querendo mais ainda. Eu quero conhecimento, eu quero saber mais. Então, urge que essa reforma seja feita antes que caia. E aí você vai tomar providência? Não. A nossa história tem que ser preservada. E vamos fazer por causa deles. Porque nós mesmos já passamos. Vamos preocupar nos nossos netos, no meu caso. Né? Então, este é o apelo do programa de hoje. Nós queremos que você atenda. Você pode até não ser autoridade, mas é amigo, é vizinho. Vá lá, aperte ele. Conte para o meu governador. Governador, eu sei que o senhor chegou aqui depois, mas quando chegou, o Dom Pedro já estava aqui. E muitos de nós que lhe cercamos, queremos que o senhor tome conta dessa nossa mansão de sabedoria. Esse é o nosso apelo. Estas e outras histórias, sempre aqui. Fique com a gente que você vai gostar.